apresentação agora, então, é sobre Python 3. Então, o título da apresentação é um Python 3 para todos governar, Hashnaz do Satur, Python. Eu sou o Cássio Botaro, eu sou desenvolvedor web no grupo de áreas associadas e hoje em dia, como é visto o Python 2 dentro da comunidade? Ele é visto mais ou menos como mais precious. O que ocorre é, a gente está em um processo de migração entre o Python 2 e o Python 3. Isso está acontecendo, na verdade já tem um bom tempo. Eu vou falar um pouco da história dessa mudança e tudo, mas o que ocorre é que de um tempo para cá tem dado um boom maior e o pessoal tem dado uma atenção maior a isso. Hoje a maior parte do sistema que a gente já tem rodando é do Python 2, mas você já tem um interesse muito grande de até mesmo as empresas começarem a migrar para o Python 3. Mas o que ainda conta é que tem aquela resistência de todo ser humano à mudança. Então eu vou começar contextualizando sobre o Python 3. Nós vamos fazer um pouco de história. O Python 3 ele foi lançado em 2008. E por que ele veio? Pô, você já tem o Python 2, por que de repente fazer o Python 3? E ele ainda não é compatível com o Python 2. Como assim? O que acontece é que muitas coisas mudaram, inclusive a própria função print, que agora é uma função, e antes não era. Então, essas mudanças elas seriam muito grandes, e essas mudanças, elas fariam com que o código do Python 2 não funcionasse mais. Por isso eles pularam a versão diretamente para o 3. Quem trabalha com software e faz ensinamento de software, entende um pouco isso, que eles estavam indo na 2.1, 2.2, 2.3, mas aí eles viram que as mudanças que eles estavam propondo para a linguagem eram tão grandes que eles tiveram que fazer uma versão 3. Então hoje ela convive em paralelo com a versão 2. Então você tem aqui mesmo na máquina está Python 2, Python 3. Uma dica que eu dou é, se está começando um projeto, pode ir no Python 3 e eu vou tentar mostrar as vantagens de você utilizar esse Python 3 através de recursos que o Python 3 usa. Como eu disse, ela não é compatível mesmo com o Python 2. Dependendo do código, não vai conseguir rodar, porque ele mudou muitas coisas, até mesmo na sintaxe. Ele vem com mais baterias incluídas. Essa daqui é a segunda maior feature do Python, depois da comunidade, que são as baterias incluídas. Ele já vem hoje com uma biblioteca padrão muito grande, e a Python 3, ela começou a Python 3.1, 3.2, a 3.3 e principalmente a 3.4. A 3.4 foi uma dessas versões menores que trouxe uma maior quantidade de bibliotecas incluídas, que foi assim que a IO, PIP, VisualEnv, estatística, um módulo de estatística, você consegue tirar módulo, mediana, média, tudo isso é direto. Você dá um prompt estatístico, import min. E ela também trouxe algumas outras coisas, como correção de nomenclatura. Você tinha muitas classes que eram... O Python ele tem uma coisa que chama PEP8, que é uma padronização de código, que é muito interessante. E que é muito bom seguir. A pessoa que irá pegar seu código futuramente irá agradecer muito se você utiliza esse padrão. Ajuda muito em legibilidade. E antigamente o Python internamente ele tinha muito bibliotecas que começavam com maiúsculas e algumas com minúsculas. Isso trazia um pouco de confusão. Então, para resolver isso, a maior parte delas, acho que algumas poucas ainda estão com maiúsculas, incluindo a de teste. Mas, na verdade, eu não conheço nenhum outro caso, a não ser de teste, que ainda manteve essa nomenclatura com maiúsculas.
A TK Inter agora é tudo minúsculo. A HTTP ela foi reescrita em módulos e submódulos justamente para trazer essa correção de nomenclatura. E algumas outras mudanças foram. Agora eu tenho o print como uma função. O long e o int. Antigamente a gente tinha long e tinha o int. Agora eles foram unificados. Quando você coloca A, recebe 5. Ele é um tipo int e pronto. Antigamente, a partir de um número que ele tinha, ele trocava, ele fazia essa conversão automaticamente para long. E você passava a ter um objeto long. Agora não. Agora é tudo int. Bytes e strings foram separados. Byte é byte, string é string. Eu vou dar um exemplo de código sobre isso. Divisão, agora não faço versão de tipo. Se eu divido 3 por 2, não vai dar 1, vai dar 1.5. Ele vai voltar ao resultado. E true e false, agora são palavras reservadas. Tá, o que isso acarreta, true e false e palavra reservada? Eu vou mostrar mais pra frente um código de como trollar os amigos com true e false, no Python 2. Além disso, muitas bibliotecas elas estão dando suporte. Dentre elas, Django, Flask, NLTK, que é de processamento natural, processamento de linguagem, a Scikit-learn, aprendizado de máquina e alguns outros algoritmos similares, a NumPy, a SciPy. Essas bibliotecas científicas, elas têm algumas dificuldades para fazer esse suporte. Então, eles mesmos, se eu não me engano, a NumPy ou a SciPy, ela tem um pequeno disclaimer na documentação que ela avisa. Nós portamos, nós já damos suporte ao Python 3. Caso ocorra algum problema, por favor, reporte. Porque, como ela usa alguns módulos, às vezes até em C ou alguma coisa assim, pode ser que alguma coisa ocorra, mas ela já oferece suporte a Python 3. E tem uma coisa que é a diferença entre ser Python 3 e dar suporte a Python 3. Então, muitas bibliotecas, elas continuam sendo Python 2 e Python 3. Elas dão suporte ao Python 3. É diferente você ter uma biblioteca que é só o Python 3, que ela não funciona mais nos outros. Na verdade, a maioria delas opta por essa opção, e a gente tem ferramentas para ajudar isso, como o C, o 223. E eu tenho uma notícia para vocês sobre o Python 2, ele já tem data para terminar. Ouvido em palestras recentes dele, ele já falou que daqui a 5 anos, se eu não me engano, vai ser o fim da vida do Python 2, ou 2020, é uma coisa assim, já tem uma data, você pode olhar na documentação do Python. Então agora, que eu já contextualizei, contei um pouco de história, eu vou mostrar um pouco de código. Primeiro código, que é um recurso interessante do Python 3, que é o desempacotamento. A gente consegue fazer em Python, desempacotar 2 variáveis ou 3. Por exemplo, eu tenho que trocar 2 variáveis. Então eu posso colocar A, B, recebe BA. Eu já faço a troca de A com B. Então aqui eu tenho um recurso interessante que se eu quero, por exemplo, o primeiro elemento da lista, todo o resto e o último elemento. O range não é uma lista, tá? Esse range no Python 3, ele é um pouquinho diferente, mas o que você tem que saber é que ele vai ter números de 0 a 10. Porque agora no Python 3 ele está em forma de uma visão, é uma coisa um pouco diferente, eu vou mostrar daqui a pouco sobre isso. O head passa a ter o valor do 0, que seria o primeiro elemento nesse desempacotamento. O tail passa a ter o 9, que é o último elemento, é de 0 a 9, quando eu faço range 10. E o resto é uma lista contendo todos os números de 1 até 8. Além disso, eu consigo pegar, por exemplo, eu quero só o último e o resto. Ou o primeiro e o resto também daria para fazer. Eu quero tiro o primeiro e faço o resto. Então esse desempacotamento, você não consegue fazer isso no Python 2, mas uma coisa no Python 3. Iteradores agora em todos os lugares. Sem mais x-tudo ou interlista. Quem programa hoje no Python 2 costuma pegar alguma coisa de, por exemplo, range. Ele tem o range e o x-range. Aí você tem lá no método de dicionário, você tem items, iter-items, keys, iter-keys. Então sempre tem uma versão iter alguma coisa ou uma versão x alguma coisa. Normalmente iter alguma coisa.
que na verdade ali ele está falando, eu vou te retornar um iterador no lugar de uma lista. Por que o iterador, no caso, é mais eficiente? É porque ele é preguiçoso. Então, o que ele faz? Ao contrário do range, no Python 2, ele de cara a gente dava os 10 números em forma de uma lista. Agora não, ele consegue, ele tem um negócio que é chamado de visão. Você pede para ele range de 0 a 10, ele não aloca tudo aquilo na memória e faz uma lista. Ele vai de forma preguiçosa, toda vez que você pediu algum número, ele te retorna. Na verdade, esses iteradores, por exemplo, quando você pede keys no dicionário hoje, você tem um dicionário de elementos e pede um key, ou seja, porque todas as chaves daquele dicionário, ele também vai te retornar isso de forma preguiçosa. Ou seja, você pode iterar sobre aquilo pegando elemento por elemento, o que é menos custoso, que você já de cara pegar toda aquela quantidade de elementos, você pode ir pegando um por um, e ele já sabe como fazer isso. Então ele acabou com isso. Eu mostrei aqui o exemplo do range, e além do exemplo do range, você tem aqui o exemplo do dicionário também, que quase tudo no dicionário, agora o keys, o item, já trabalha com visões. Python sempre disse que sua tipagem era forte, porém quando você tenta comparar dois números, ele faz uma ordenação, porque para ele tudo é byte, ele ordena, ele não vai olhar uma análise lex ou algo assim, ele vai, none sempre vem primeiro de todo mundo, e no mais ele pega de acordo com os bytes. Agora acabou com essa bagunça, ele tem uma tipagem forte no comparador, então no Python 2, se eu comparasse uma string qualquer com um número, ele ia fazer a comparação. O none, como eu disse, ele é sempre menor do que todo mundo. No Python 2, isso lá no ser do Python, está lá. Se for none comparado com qualquer um, ele é sempre menor. Agora não, quando você tenta comparar tipos diferentes, ele vai dar que os tipos são diferentes e ele não deixa mais fazer essa comparação. Agora uma coisa que algumas vão dizer, mas isso é uma boa prática, mas permite. Eu não estou defendendo que é uma boa prática, só estou mostrando que dá para fazer. String agora é divididas em bytes de Unicode. E agora é possível utilizar acento. É possível você criar uma variável ação com cedilha e util. Ele permite. Aqui eu mostrei um exemplo de como fazer. Eu estou usando o Sigma, que é uma letra que nem está no teclado, mas... e eu criei uma função que ela recebe o limite inferior e o limite superior. Ela recebe uma função e eu consigo fazer os somatórios. Então aqui tem um exemplo, se eu fizer um somatório de 1 até 5 de x, ele vai retornar para mim 15. Então eu faço isso fazendo uma soma, chamando a função sobre aquele i, sendo o i no alcance e tal, uma funçãozinha, e aqui um outro exemplo também como o pi, utilizando o caractere pi. Aqui mais uma coisa que mudou. Como eu disse, string é uma coisa, byte outra. No Python 2 não. Quando eu fazia nome igual a Cássio, você vê que na hora que eu peço para ele exibir o nome, ele exibe o nome com isso aqui, ele trata como se fosse em bytes. Tanto que se eu fizer bytes disso, ele retorna a mesma coisa. Então você vê que string e bytes são a mesma coisa. E quando você colocava o uzinho na frente, ele ia colocar isso como Unicode. Então, você tem strings e Unicode como sendo coisas diferentes. No Python 3, você tem string, que agora, por padrão, já é Unicode. E, quando você faz bytes do número, passando uma codificação qualquer, aí sim ele vai gerar, e ele gera byte. Então, tem essa distinção entre strings e bytes. E quem nunca passou raiva com can't decode caracteres, tal, codec can't decode caracteres, está mentindo, viu? Agora mais uma infinidade de recursos que o Python 3 oferece. Alguns, eles inclusive já foram portados para o Python 2, então às vezes você já usa um recurso, Python 2.7, e nem sabe, mas ele é do Python 3. O if, o contexto, quando você usa o if para abrir um contexto no Python, aqui no Python 3, só que agora eles portaram para o 2 para ajudar essa migração do 2 para o 3. Aqui você tem o set comprehension, que é uma compreensão de lista.
Então eu posso pegar qualquer container iterável, eu itero sobre ele e transformo ele num set. Set, se a galera não sabe, o set ele é como uma lista, porém ele não permite números repetidos, ou valores repetidos, números não. Ele não permite valores repetidos. Ele já permite set comprehension, list comprehension e dict comprehension também. Você pode fazer isso com um dicionário. Eu quero uma chave, um valor, iterando alguma coisa. Então se eu pegar uma lista de tuplas ou uma tupla de tuplas que veio do meu banco de dados ou qualquer objeto, na verdade isso aqui pode ser qualquer coisa que eu conseguir iterar. Então qualquer coisa que eu conseguir iterar e tirar dois valores, um para ser chave e outro para ser o valor, na verdade se eu tirar um e conseguir gerar essa chave aqui de alguma outra forma, eu também consigo fazer um dict comprehension. Como eu disse, o 3 dividido por 2 agora é 1,5, não é 1, ele não vai fazer essa correção de tipo. Você tem notação para os números em base 8 e base 16. E aqui uma brincadeirinha que antigamente dava. Você ir lá no meio do código, colocar true recebe true, vírgula, false, false recebe true, recebe false, vírgula, true, acabou. Você acabou de trocar o true e false do Python na lógica inteira do programa. E permite. Isso aqui dava para fazer no Python 2. Você acabou de inverter true e false. Agora não, agora ele dá inválido sintaxe porque afinal ele é palavra reservada agora no Python 3. Aqui, como eu disse, você consegue pegar a média, mediana e moda do módulo estatística. Esse módulo vem só a partir do Python 3.4. E aqui eu deixei um link com um exemplo da Async.io, que é uma biblioteca de operações assíncronas no Python 3. E o pessoal está tendo um trabalho muito grande em cima dessa Async.io. Eles já fizeram alguns módulos, tem um site, inclusive, que tem vários módulos feitos em cima dessa Async.io. E eles estão tendo resultados que impressionam o que está dando para fazer com essa Async.io. Está provando que aquele método Python e assíncrono não é bem assim. Ok, agora vamos falar um pouco sobre as baterias incluídas, lá de volta outra vez. Nós vamos agora para uma jornada em cima dos módulos executáveis do Python 3. Existe uma coisa que você consegue fazer no Python que é a seguinte: quando você cria um arquivo PY, ele é considerado um módulo. Então eu posso de algum outro código chamar esse módulo. Então eu importo as funções ou qualquer coisa que tenha nesse módulo, eu posso importar para o meu módulo. Porém, existe uma artimanha que a gente faz, que é colocar um se main, módulo main igual a main, aí chama uma função. Você fazendo isso, essa função que ele está chamando ali só vai ser chamada se você dar um Python com o nome do arquivo. Se você importar, aquela função ali não vai ser executada. Então, eles estão utilizando isso dentro da biblioteca padrão. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos. VirtualEnv, que é para criar um ambiente virtual isolado. Você pode dar um Python -n, venv, passando VirtualEnv, eu vou mostrar aqui na prática. Eu tenho aqui a pasta, pode ser aqui mesmo? Então, Python 3, -n, venv, teste. Opa. Da única depois. Peraí, tem eu falei sobre isso. Não, tem uma. É porque o pip o que acontece? O pip no Python 3, ele não está no Ubuntu. Isso aqui é uma coisa. Eu até coloquei aqui, ó. O Ubuntu apresenta problemas. Nele utilize without. Acontece que ele não tinha o pip. Você tem que instalar o pip no. Então é só passar esse menos without pip. Você consegue criar um ambiente virtual. Então é só passar aqui. Venv. Pronto, agora eu tenho uma pasta aqui, teste, e ela funciona como um virtualmente comum. Se eu quiser dar aqui um Source Activate, eu trabalho agora dentro do meu ambiente virtual. Então, isso já vinha. Se eu quiser
Uma outra coisa que dá para fazer, eu quero ver o path. Quem nunca teve problema aqui com o path, também, além do Unicode, esse aqui é um outro problema que às vezes me incomoda pra caramba, é o problema com o path. Ah, mas como é que eu vou saber o path de onde eu estou? Então, ele resolve isso, você pode chamar Python-M site, Python-M site, Python 3, né? Lembrando que aqui eu estou chamando com Python 3, porque o padrão do Ubuntu hoje ainda é o Python 2, embora eu ouvi que eles estão, eles já estão querendo mudar. Então, pode ser que em breve o Ubuntu já faça isso com o Python 3 padrão. Então, está vendo que ele dá todo o meu spec, ele deu o path do meu sistema. Outra coisa é o Python-M, HTTP Server, vou passar na porta. Ah, eu tenho que subir um servidorzinho rápido aqui, estou desenvolvendo alguma coisa, como é que eu faço? Python-M, HTTP Server, ele sobe um servidor HTTP naquela pasta, na porta que você estiver utilizando. Então, é só passar. Mas já tinha um módulo desse no Python 2, que é o Tem. Na verdade, isso aqui é reescrita. Igual eu falei, o símbolo HTTP Server, ele tinha aquele problema de começar com a letra maiúscula. Aí eles reestruturaram o módulo HTTP em módulos e pack, eles tudo organizaram, né? Aí, com isso, é o mesmo comando, é o mesmo arquivo, só que eles reorganizaram. Acontece muito agora. Aí aqui tem uma outra coisa que é a documentação. Se eu fizer um Python 3 -m pydoc -b, se não me engano, eu consigo gerar a documentação no browser. Tá vendo que ele já fez um servidorzinho? Está aqui, a documentação do Python está aqui, inclusive dos módulos que são do seu sistema. Se eu quiser de algum módulo específico, deixa eu parar aqui o servidorzinho, pydoc map. Então, beleza, eu tenho a documentação da libmap aqui pelo terminal. Outra coisa que dá para fazer é debug. Você pode dar um Python-M pdb, passar o nome do seu programa com uma API, ele vai abrir. Alguém aqui já trabalhou com o GDB, que é o do C? Ele é linha de comando para debug, então ele vai rodar, ele vai parar na primeira função, a não ser que você digita algum breakpoint. A primeira vez que ele roda sem você não passar um breakpoint, ele vai rodar até encontrar uma função. Ele para e você consegue dar um N para ir para frente, você consegue imprimir a variável naquele momento e fazer alguns outros. E você tem o profile, que é aqueles que se preocupam com performance do código. Às vezes seu código está ficando muito lento, você não sabe onde. Você pode dar um Python-M profile, você passa para ele o número de vezes que você quer que executa, ele vai executar aquele programa, vai retornar para você a função, todas as funções que ele executou, com o tempo que ele demorou em cada uma. Então ele aparece lá o número de vezes que cada função foi chamada, assim como a memória que ele utilizou naquele momento. Você tem o Python-M calendar, deixa eu mostrar aqui. Então você tem, aqui distorceu um pouco, mas você tem o calendário do ano inteiro. E outra coisa é esse Python-M JSON2, que aqui quando você faz isso e passa para ele um arquivo JSON, ele imprime de forma bonita o JSON. Eu, por exemplo, eu fiz, a maioria desses Python-M que eu estou mostrando aqui, eu já fiz, fui lá no meu Bash RC, já configurei ele. Então esse aqui, por exemplo, eu chamei de JCache, que é um cache para JSON, aquele de servir, só dá um serve, que ele já dá um Python 3 -m, chama. A maioria desses eu coloquei já para poder facilitar. E isso daqui também é interessante, que ele codifica um texto de base 64. É só você pegar o texto, passar para ele, se você dá um Python-N, base 64, -E, que é para encriptografar, ele vai retornar isso daqui criptografado. Então, aqui eu mostrei que criptografando e decriptografando em base 64.
E assim termina a nossa jornada. Seu lado ficou para trás agora, o mundo está à sua frente. A dica que eu dou é, eu mostrei aqui vários recursos do Python 3, então se você não utiliza, acho que é a hora de dar uma olhada. Como o Gandalf já disse, seu lado ficou para trás agora, o mundo está à sua frente. Dúvidas? Aqueles bibliotecas, scripts, né, que tem de conversão para Python 2 para Python 3, você tem experiência com eles em termos assim, funciona mesmo? Funciona muito bem. O único problema que ele ainda não consegue resolver é justamente quando você tem que lidar com string, esses Unicode, mas no mais ele funciona muito bem. Porque, igual eu falei, ele trabalhava com bytes, e de repente ele vai ter que trabalhar com a string particular Unicode. Então pode ser, se você lida com string, você tem algum problema. Mas o que eu achei legal é que bibliotecas como a NLTK, que está na versão 3, e a NLTK, que é processamento de linguagem, ela já foi portada, ela já dá suporte para isso. Só uma coisa, tem uma biblioteca que não sei por que ainda não tem, Fabric ainda não tem para fazer isso. Sendo que o Paramicro, que rola por trás para fazer SSH, já dá suporte. Eu tô onde você pode fazer agora deve ser difícil, né? Mais perguntas? Mais dúvidas? Só uma dica, tem um modo também de SMTP, de e-mail, debugar e-mail. Você vai rodar um server local de e-mail feito. Então é muito útil para debugar também. Se tiver algum problema com e-mail, fica ali. Sei lá, velho. Então, é isso, obrigado. Quem quer tocar um dedo de prosa depois, tá aí no fantástico.